Você se lembra até das suas recordações mais remotas, suas lembranças, né, mais antigas. Você se lembra como se estivesse assistindo um filme? Ou, na realidade, você lembra de fragmentos que aparecem assim através de sonhos ou conscientemente, e aí você vai pegando e construindo um mosaico, né, um painel, que aí você vai descobrindo a sua memória afetiva. Eu comecei a pensar isso quando eu li o livro o romance O Risco do Bordado, O Risco do Bordado, do Altran Dourado. E o que eu achei bem bacana do livro, que ele aborda a memória afetiva do personagem João, que é um menino e que ele vai ao longo do tempo, né, se lembrando de fragmentos e vai juntando imagens e tal. Quando ele é criança, ele tem aquela visão de lenda, de mito, né, das coisas que ele passou, e depois ele é adolescente, a força dos hormônios e tal, e depois quando ele se torna adulto. E isso tudo as lembranças, né, vão se sobrepondo e tornando um labirinto, né, tornando um labirinto que é a memória. A epígrafe do livro ilustra muito bem o romance, porque o romance ele fala sobre a memória e o tempo, e como o tempo ele influencia na memória, né? Porque quando a gente vai se tornando mais velho, aparece que a memória ela vai diminuir, que a memória vai sumindo ou fica meio turva, né, como uma água turva que você não sabe muito bem. Quando eu era mais jovem, podia lembrar-me de qualquer coisa, tivesse ou não acontecido. Mas agora as minhas faculdades estão decaindo. E em breve serei capaz de me lembrar das coisas que nunca aconteceram. Aí eu vou botar aqui o nome do autor desse trecho, que é a epígrafe do romance. Outro fato interessante também é que o narrador ele se mescla, ele se mistura com a primeira e a terceira pessoa, e também todo o livro ele se pergunta se aquilo que ele está lembrando realmente aconteceu, ou é uma ficção da cabeça dele, ou imaginação. Outro fato interessante é que a memória, né, afetiva, ela está muito misturada com a ficção, né, com o sonho, né, e ele sempre se pergunta, o narrador, né, e o personagem, ele sempre se pergunta se aconteceu aquilo mesmo. Aqui, peguei um trecho. Quando ingressava na zona sombria e pastosa, em que difícil saber se já estamos ou não dormindo, se sonhamos ou apenas lembramos, né? Que o personagem ele tá naquela coisa, ele fica sem saber se aquilo que ele está lembrando aconteceu ou é sonho dele, né? E já aconteceu várias vezes comigo, né? Será que isso aconteceu mesmo ou eu que estou inventando? Enfim, para mim, o interessante do romance não foi a história, mas como foi contada. Como o narrador ele vai construindo, né,
não, aliás, como ele vai costurando os fragmentos das lembranças e formando um painel da memória afetiva do personagem. É bom ressaltar que não é só do personagem João, do menino João, né? Ele é o protagonista, mas tem vários outros personagens, né, no livro que tem essa questão da memória, né, que é bem interessante. O Roteiristas de Plantão, eu acho que seria muito interessante transformar esse livro em filme. Daria um filme muito bonito.